Vamos mergulhar na história de uma nação que estava numa verdadeira encruzilhada. De um lado, a fé num Deus invisível. Do outro, o desejo desesperado por um rei que pudessem ver, um rei de carne e osso. Essa é a essência de 1 Samuel, uma história sobre o nascimento bem dramático de um reino, contada através de uma oração que muda tudo, um rei com um destino trágico e um herói que ninguém esperava. E essa história toda, ela se desenrola ao redor de 3 destinos. Primeiro, o de Ana, cuja fé, no meio da dor, dá o pontapé inicial para tudo o que vai acontecer. Depois, o de Saul, o rei que o povo escolheu, mas que Deus acabou rejeitando. E por fim, Davi, o pastorzinho que ninguém dava nada por ele, mas que estava destinado a usar uma coroa. Então, a nossa jornada vai passar pelo fim de uma era, pela ascensão e queda do primeiro rei de Israel e, claro, pela chegada de um novo herói. Vamos começar! A nossa história começa num tempo de muito caos moral, sabe? Bem no finalzinho da Era dos Juízes. E é no meio dessa bagunça que surge Samuel, uma figura cuja própria existência já foi um milagre. A gente conhece Ana, uma mulher humilhada por não poder ter filhos. Ela vai até o santuário de Siló e derrama a alma dela numa oração, prometendo que se tivesse um filho, ele seria dedicado a Deus. Essa oração não muda só o destino dela, dando a ela um filho, Samuel. Ela muda o destino de Israel inteiro, dando à nação o seu último e maior juiz. E olha que contraste, enquanto o jovem Samuel cresce ali servindo a Deus, a liderança espiritual de Israel está, sinceramente, em ruínas. Os filhos do sumo sacerdote Eli, Hofni e Finéias eram corruptos, eles desrespeitavam os sacrifícios, pegavam a melhor parte da carne para eles. É um retrato bem claro da profunda crise moral que a nação estava vivendo. E, claro, essa corrupção toda leva a uma catástrofe. Numa batalha contra os filisteus, os filhos de Eli morrem. E o pior de tudo, a Arca da Aliança é capturada. A notícia é tão chocante que o próprio Eli morre ao saber. A nora dele, dando à luz naquele momento, chama o filho de Icabode, que significa a glória se foi. Esse nome simboliza o ponto mais baixo da nação e prepara o terreno para o que viria a seguir. Essa crise nacional toda acaba levando a um pedido radical. O povo, vendo que até os filhos de Samuel eram corruptos e querendo ser como as outras nações, exige um rei. Isso marca uma virada de chave, uma mudança fundamental na forma como Israel era governado. Samuel, claro, vê esse pedido como uma rejeição direta a Deus. Ele fica abaladíssimo e decide avisar o povo sobre o verdadeiro custo de ter um rei humano, detalhando as consequências bem pesadas dessa escolha. E o Samuel não mede palavras, viu? Ele adverte que um rei humano vai governar com mão de ferro. Ele basicamente diz: preparem-se para entregar seus filhos para o exército, suas filhas para o trabalho forçado, seus melhores campos e vinhedos, e não para por aí. Ainda vai ter imposto de 1/10 sobre os grãos e os rebanhos. No fim, diz ele, vocês vão virar servos desse rei. Mas, mesmo com um aviso tão claro, o povo insiste. Eles preferiam a segurança de um monarca que podiam ver a confiança num Deus invisível. E assim, Israel consegue o que tanto queria: Saul, um homem alto, de boa aparência, a imagem perfeita de um rei. Ele é ungido por Samuel, seu reinado começa com sucesso, mas, como a gente sabe, as aparências enganam. O ponto de virada no reinado de Saul não acontece numa batalha, mas num teste de obediência. Durante a guerra contra os amalequitas, Deus dá uma ordem muito específica através de Samuel: destruir absolutamente tudo e todos. Mas Saul decide fazer as coisas do seu próprio jeito. Saul poupa ao rei inimigo, Agag, e o melhor do gado com a desculpa de que ia sacrificar mais tarde. Mas aí Samuel chega com essa repreensão devastadora. A questão nunca foi o ritual, era a obediência. Ao colocar o seu próprio julgamento acima do comando de Deus, Saul selou o seu destino. Ali, o seu reinado estava condenado. Com Saul rejeitado, Deus envia Samuel numa missão secreta, encontrar e ungir o próximo rei. Essa missão o leva a Belém, a casa de Jessé, e é um candidato que, ninguém imaginava. Samuel chega lá e fica super impressionado com os filhos mais velhos e altos de Jessé. Mas Deus rejeita um por um. A lição aqui é clara e é um tema central no livro todo. Liderança de verdade não tem a ver com força ou altura, mas com o caráter, com o que está por dentro. E, finalmente, o filho mais novo, Davi, um pastor, é trazido lá do campo e ungido rei. E a fé de Davi é testada lobo de cara, num palco nacional. O campeão dos filisteus, Golias, um gigante de quase 3 metros de altura,
passa 40 dias aterrorizando o exército de Israel. A simples presença dele paralisava uma nação inteira. Nenhum soldado se atrevia a enfrentá-lo. Mas Davi, com uma simples funda e sua fé, derruba o gigante. Só que a comemoração da vitória traz consequências imediatas. As mulheres começam a cantar louvores a Davi, e isso acende uma inveja paranoica em Saul. O maior triunfo de Israel marca justamente o momento em que o herói da nação vira o inimigo do rei. O que se segue a partir daí é um período bem sombrio e perigoso para Davi. Ele é forçado a fugir para o deserto e viver como um fugitivo, sendo caçado pelo mesmo rei que um dia ele serviu. E o conflito escala muito rápido. Começa com uma lança sendo arremessada dentro do palácio e se transforma numa caçada humana em grande escala pelo deserto. Saulo fica completamente obcecado, enxergando Davi como a única ameaça ao seu trono. É nesse período que o caráter de Davi realmente se revela. Em 2 ocasiões diferentes, ele tem a chance de acabar com Saul, de terminar com a perseguição e tomar o trono para si. Mas ele se recusa. Ele diz que não vai levantar a mão contra o ungido do Senhor, o rei que Deus escolheu, apesar de todas as suas falhas. A paciência e a confiança de Davi contrastam de forma gritante com a impulsividade e a paranoia de Saul. Essa perseguição obsessiva de Saul a Davi acaba distraindo-o da sua verdadeira ameaça, os filisteus. E isso nos leva ao final sombrio e trágico do seu reinado. É no Monte Gilboa que o reinado de Saul chega a um fim sangrento. O exército de Israel é simplesmente esmagado pelos filisteus. A batalha é uma catástrofe total, que tira a vida de 3 dos filhos de Saul, incluindo Jonatas, o grande e leal amigo de Davi. Encurralado, gravemente ferido, Saul pede ao seu escudeiro para matá-lo, só para evitar a humilhação de ser capturado. Quando o escudeiro se recusa, Saul se joga sobre a própria espada. O primeiro rei de Israel, que começou com tanta promessa, termina em desespero e tragédia. No fim das contas, 1 Samuel é a crônica de uma transição muito dolorosa. É sobre a falha de um sistema, a falha de um rei escolhido pela aparência e a ascensão de um sucessor escolhido pelo coração, um líder que foi forjado e provado no meio do sofrimento. E a história deixa a gente pensando, né? Em quem nós confiamos para liderar. A saga de Saul e Davi desafia essa nossa tendência de sempre valorizar a força exterior, a aparência. Ela sugere que a verdadeira liderança talvez não esteja no poder ou na popularidade, mas sim num caráter humilde e num coração fiel.